O que vimos acontecer em Los Angeles, Califórnia, nos últimos dias é vergonhoso. Radicais de esquerda, agitando bandeiras estrangeiras, atacaram brutalmente agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira, assim como policiais de Los Angeles. Esses criminosos feriram policiais, atiraram pedras em carros e agentes da polícia, incendiaram veículos, bloquearam rodovias e lançaram coquetéis Molotov. Tudo porque o governo Trump estava removendo imigrantes ilegais criminosos e violentos da cidade. Esses ataques não foram direcionados apenas às forças de segurança, mas à própria cultura e sociedade americana. Manifestantes incendiaram bandeiras americanas, entoaram "Morte ao ICE" e picharam slogans anti-americanos em prédios. Mas o presidente Trump jamais permitirá que o governo da multidão prevaleça na América. O dever mais básico do governo é preservar a lei e a ordem, e esta administração assume essa responsabilidade sagrada. Democratas como o governador Gavin Newsom e a prefeita Karen Bass fracassaram vergonhosamente em cumprir suas obrigações juramentadas com seus cidadãos. Eles não tiveram coragem de fazer o que era certo e proteger os californianos cumpridores da lei dos manifestantes violentos. É por isso que o presidente Trump enviou a Guarda Nacional e mobilizou os fuzileiros navais para acabar com o caos e restaurar a lei e a ordem. A violência da multidão está sendo esmagada. Os criminosos responsáveis serão rapidamente levados à justiça, e as operações do governo Trump para prender imigrantes ilegais continuam sem interrupção. Quando as primeiras ações de fiscalização da imigração ocorreram em 6 de junho, a prefeita Bass foi às redes sociais dizer que estava profundamente indignada com o que havia acontecido. Em seguida, a prefeita Bass iniciou uma das campanhas de mentiras mais ultrajantes que este país já viu por parte de um representante eleito, culpando o presidente Trump e os corajosos agentes da lei pela violência. Ela acusou os heróicos agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, que tem como alvo assassinos, estupradores e pedófilos imigrantes ilegais, de, aspas, espalhar terror nas comunidades e desestabilizar princípios básicos de segurança em nossa cidade. Mais ou menos na mesma época, o governador Newsom afirmou que as ações de fiscalização da imigração estavam causando caos. É assim que os democratas se tornaram radicais. A oposição deles ao presidente Trump os forçou a ficar do lado de criminosos imigrantes ilegais em suas comunidades e de manifestantes e saqueadores violentos, em vez de apoiar os agentes da lei que estão apenas fazendo seu trabalho. A prefeita Bass e o governador Newsom atiçaram as chamas e demonizaram nossos corajosos agentes do ICE. Em vez de defenderem sua cidade e seu estado, Karen Bass e Gavin Newsom afirmam que, para que os distúrbios e a violência acabem, o ICE precisa sair e as operações de imigração devem terminar. Em outras palavras, a posição do Partido Democrata é que o governo federal não tem permissão para aplicar nossas leis e para prender e deportar criminosos imigrantes ilegais. Eles estão tentando usar uma multidão violenta como arma contra seus próprios eleitores para impedir a aplicação da lei de imigração. Isso é profundamente anti-americano e moralmente repreensível. O presidente Trump recebeu um mandato claro dos eleitores para reverter a invasão ilegal promovida pela fronteira aberta de Joe Biden e para acabar com a ilegalidade representada pela Califórnia, de Karen Bass e Gavin Newsom. O presidente Trump prometeu realizar a maior campanha de deportação em massa da história dos Estados Unidos, e motins promovidos pela esquerda não o impedirão nesse esforço. Cidades e estados santuário não poderão mais proteger criminosos ilegais da deportação. Basta olhar para alguns dos monstros ilegais que foram retirados das ruas de Los Angeles nos últimos dias. Um cidadão vietnamita, conhecido membro de gangue, com condenação por homicídio em 2º grau. Um cidadão mexicano com condenações por abuso sexual de menores, que estava armado com uma arma perigosa e já havia sido preso anteriormente por roubo e violência doméstica. Um cidadão filipino com condenações por estupro, agressão, arrombamento e furto. Um cidadão mexicano condenado por estupro de vulnerável, violações relacionadas a entorpecentes e fuga do local do acidente. Um cidadão nicaragüense com condenações por violência doméstica e fuga do local do acidente, além de uma prisão anterior por crueldade intencional contra uma criança. E um imigrante ilegal do México que foi preso após supostamente lançar um coquetel Molotov contra agentes da lei durante os distúrbios em Paramount no sábado. Ele agora está sendo acusado de tentativa de homicídio. Cidadãos americanos que cumprem a lei não querem essas ameaças à segurança pública vivendo em suas comunidades, não importa o que democratas como Karen Bass e Gavin Newsom possam afirmar. E que isso seja uma mensagem inequívoca para os radicais de esquerda em outras partes do país que estão pensando em imitar a violência na tentativa de impedir os esforços deste governo para deportações em massa.
vocês não terão sucesso. Qualquer ilegalidade só vai fortalecer a determinação deste presidente em defender a maioria dos americanos que querem viver suas vidas em paz, livres do medo de imigrantes ilegais violentos e criminosos. Como o presidente Trump disse, a ordem será mantida e os imigrantes ilegais serão expulsos do nosso país. Nas notícias econômicas, o último relatório do Índice de Preços ao Consumidor sobre a inflação foi divulgado hoje novamente abaixo das expectativas. Desde que o presidente Trump assumiu o cargo, a inflação ficou abaixo das expectativas dos economistas em todos os meses. A inflação subjacente se manteve estável e permanece no nível mais baixo desde março de 2021. O crescimento dos salários continua forte. O trabalhador médio do setor privado está prestes a ver seus ganhos reais aumentarem em cerca de os $1.200, ajustados pela inflação. E os preços continuam caindo para os americanos no dia a dia. Os preços da energia caíram de abril para maio. A gasolina caiu todos os meses desde que o presidente Trump assumiu o cargo, uma queda de 12% no último ano. E os preços de carne, aves, ovos e peixes também caíram de abril para maio. Sob a forte liderança do presidente Trump, a América está superando a crise de inflação recorde de Joe Biden. E assim que o grande e belo projeto de lei for aprovado, nossa economia vai crescer como nunca antes. Esse projeto de lei representa o maior corte de impostos para os americanos da classe média na história. O grande e belo projeto de lei concede um corte de 15% nos impostos para os trabalhadores americanos, e as famílias verão um aumento de uns $10.000 por ano no salário líquido. O grande e belo projeto de lei amplia o crédito tributário infantil para os $2.500 para mais de 40 milhões de famílias americanas com filhos. E o grande e belo projeto de lei reduz os impostos para trabalhadores que fazem hora extra, economizando quase $2.000 por ano, e acaba com os impostos sobre gorjetas, economizando também quase $2.000 por ano para os trabalhadores que recebem gorjetas. Todas essas medidas são amplamente populares e contam com o apoio esmagador do povo americano. Precisamos que os republicanos no Congresso concluam o trabalho e enviem o grande e belo projeto de lei de volta para a mesa do presidente Trump para sua assinatura o mais rápido possível. Com isso, vamos passar para as perguntas. Tenho certeza que vocês têm muitas hoje. Aqui em nosso novo assento de imprensa está Elizabeth Mitchell, correspondente da Casa Branca, que normalmente não tem assento, mas hoje sim. Obrigada, Elizabeth. Muito obrigada, Caroline. Tenho duas perguntas, se não se importar. Claro. Primeiro, alguns republicanos no Capitólio estão sugerindo que o presidente Trump reduza as deportações, mesmo com relatos de que o ICE está se preparando para operações em mais 5 áreas lideradas por democratas. Algo faria o presidente Trump mudar de ideia e ele consideraria enviar os fuzileiros navais caso ocorra violência anti-ICE nessas cidades? Bem, acho que acabei de responder as suas duas perguntas no meu monólogo de abertura. A administração Trump vai continuar o esforço de deportação em massa que o presidente prometeu ao povo americano. Muitos de vocês estavam naqueles comícios em cidades e comunidades por todo o país quando o presidente falou sobre seu compromisso de remover criminosos violentos e ilegais e qualquer pessoa que tenha violado as leis de imigração do nosso país, das comunidades americanas. E que Deus abençoe nosso ICE e a patrulha de fronteira que estão trabalhando duro nesse esforço. Esta administração vai continuar com isso. E isso é parte do motivo pelo qual também precisamos que o grande e belo projeto de lei seja aprovado, se me permitem acrescentar, pois o projeto prevê financiamento para contratar mais agentes do ICE e da Patrulha de Fronteira, mais pessoal em campo para esse importante trabalho de segurança pública. Obrigado. E sobre outro assunto, o presidente Trump indicou que assessores do ex-presidente Biden que usaram o AutoPen para assinar ordens importantes e indultos deveriam ser investigados por possíveis crimes. Ele acha que o fato de Biden permitir ou pelo menos estar negligentemente alheio a essa atividade seria um crime passível de impeachment? Eu não ouvi o presidente comentar se isso é um crime passível de impeachment, mas talvez possa ser uma infração criminal, especialmente por parte de assessores que possam ter utilizado a assinatura do presidente sem sua autorização ou consentimento. Eu entendo que os republicanos no Congresso estão indo na direção certa ao chamar atenção para isso e trazer alguns ex-assessores da Casa Branca que claramente sabiam mais do que jamais, compartilharam e nunca abordaram com o público americano. E então, estamos ansiosos para ver como essa investigação vai prosseguir e sei que o Departamento de Justiça também está analisando o caso. Alex, bom te ver hoje. Bom te ver, Caroline. Obrigado. Você mencionou bandeiras estrangeiras sendo hasteadas durante esses protestos. Há protestos e atividades sendo organizados para este fim de semana. A parte disso são democratas dizendo que querem resgatar a bandeira americana. Isso também está sendo chamado de Dia Sem Reis. O presidente se vê como um rei e a Casa Branca espera ver bandeiras americanas sendo hasteadas durante esses protestos neste fim de semana.
O presidente se vê como o presidente dos Estados Unidos da América. Isto é uma república constitucional e queremos ver todos os nossos cidadãos sentindo orgulho do país no qual têm o privilégio e a bênção de viver. E eu acho que aquelas imagens de bandeiras estrangeiras sendo agitadas por criminosos ilegais e por manifestantes violentos, diante de carros explodindo em chamas na cidade, eu tenho fotos disso aqui para mostrar a vocês. Essa violência e destruição que ocorreu é uma imagem que o governador Gavin Newsom carrega consigo. Esta é a cidade dele e o presidente Trump viu essas imagens e disse: "Isso não será aceito nem tolerado." E é por isso que ele enviou a Guarda Nacional e os fuzileiros navais dos Estados Unidos que ajudaram a conter essa violência. Posso fazer outra pergunta? Claro. Se o presidente acabar enviando membros da Guarda Nacional, talvez fuzileiros navais para estados democratas, ele entraria em contato com os governadores antes disso? Isso seria necessário? Bem, o presidente Trump entrou em contato com o governador Gavin Newsom, apesar de algumas declarações que ele fez nos últimos dias. O presidente ligou para o governador na noite de sexta-feira e disse a ele para deixar as forças de segurança da Califórnia fazerem seu trabalho. E o Departamento de Polícia de Los Angeles, aliás, é formado por pessoas fantásticas. Eles estão tentando fazer o trabalho para o qual se comprometeram tão bravamente, que é fazer cumprir a lei, mas foram prejudicados por políticas incompetentes dos democratas e por políticos democratas que não permitem que as forças de segurança locais colaborem e coordenem com as autoridades federais de imigração. E então, o presidente deu um aviso a Gavin Newsom e disse: "Coloque ordem na casa." 24 horas depois, vimos mais imagens como esta. Ouvimos relatos de agentes da patrulha de fronteira que estavam sendo alvo de pedras. Esses criminosos ilegais estavam jogando pedras nos nossos agentes da patrulha de fronteira e do IC. E então o presidente tomou a decisão de federalizar a Guarda Nacional da Califórnia. Stephanie? Obrigada. Duas perguntas sobre o acordo comercial com a China, se eu puder. Claro. Primeiro, o presidente vai assinar formalmente o acordo comercial? Se sim, quando? O secretário Mnuchin meio que sugeriu que poderia ser em alguns dias, mas há algo mais específico para compartilhar? Claro. Bem, eu tenho mais detalhes para você. Conversei com o presidente sobre isso. Ele falou com sua equipe de negociações, que fez um trabalho fantástico negociando isso em nome dos Estados Unidos e se reunindo com seus colegas chineses. O presidente está conversando com ele sobre os detalhes agora, mas o que o presidente ouviu, ele gostou. A China concordou em abrir seus mercados para os Estados Unidos separadamente deste acordo, e no que diz respeito a este acordo, estamos voltando aos termos que foram acordados em Genebra para a liberação de alguns desses minerais críticos e dos ímãs da China para os Estados Unidos. Nós concordamos em cumprir integralmente o Acordo de Genebra também. O presidente está revisando os detalhes disso agora com sua equipe de comércio e tenho certeza de que vocês ouvirão mais dele em breve. E então a segunda pergunta. Sobre as tarifas, o secretário Lendick sugeriu que as tarifas permaneceriam inalteradas com a China. Gostaria de saber se há alguma margem para negociação para reduzi-las ainda mais, ou se este é o limite mínimo. Não vou me adiantar em relação a futuras negociações. Estamos em um ótimo momento agora e eu acrescentaria que isso é resultado de muito trabalho árduo do presidente e de sua equipe. E o presidente tem uma relação boa e respeitosa com o presidente Xi. E como vocês sabem, eles tiveram uma conversa direta que levou a esse sucesso que o presidente anunciou no X Social esta manhã. JA? Sobre a Coreia do Norte, o presidente tentou retomar o diálogo com Kim Jong-un. Há algumas reportagens dizendo que o presidente enviou uma carta e tentou entregá-la a Kim Jong-un por meio de alguns diplomatas norte-coreanos através da ONU, e eles se recusaram a recebê-la e a encaminhá-la para Kim Jong-un. O presidente continua receptivo a correspondências com Kim Jong-un e ele gostaria de ver o progresso que foi alcançado naquela cúpula em Singapura, que eu sei que você cobriu em 2018, durante seu primeiro mandato. Quanto a correspondências específicas, vou deixar essa resposta para o presidente. Claro. Boa tarde. Sim, obrigado. Voltando às negociações do acordo comercial com a China. Jimmy Lai, como você sabe, é um defensor da democracia católico que está em confinamento solitário em Hong Kong neste exato momento. A família dele acredita que ele pode estar perto da morte. O nome dele foi mencionado, o nome de Jimmy Lai foi mencionado nessas negociações com a China? Não que eu saiba. Pelo que entendi, as negociações estavam muito focadas na nossa relação comercial e econômica com a China. O presidente acredita que pode libertar Jimmy Lai da prisão? Vou verificar com o presidente. É questão importante e retornarei para você. Obrigado, Caroline. O presidente disse ontem que insurrecionistas pagos estavam por trás ou envolvidos nos protestos em Los Angeles. A Casa Branca tem mais detalhes sobre quem eles acreditam que está pagando esses manifestantes?
Sim, o presidente falou sobre isso ontem à noite, quando voltou de Fort Bragg, porque, francamente, o presidente tem muito bom senso, e se você olhar para algumas das imagens que recebemos do Departamento de Segurança Interna, do ICE e das forças de segurança que estão no local, verá caixas e mais caixas de máscaras muito profissionais e equipamentos para tumultos sendo entregues para esses manifestantes. Então, é uma boa pergunta que o presidente está levantando e é algo que estamos investigando. Quem está financiando esses insurrecionistas, esses desordeiros, esses manifestantes e esses criminosos ilegais? E eu tenho atualizações para vocês sobre os números, aliás. Desde 6 de junho, houve 330 imigrantes ilegais que foram presos como parte desses distúrbios em Los Angeles. Desses imigrantes ilegais, 113 já tinham condenações criminais anteriores. Bem, e no geral, e isso inclui prisões de cidadãos americanos, houve 157 pessoas presas por agressão e obstrução, acusações relacionadas à obstrução, incluindo a tentativa de assassinato de um policial com um coquetel Molotov. Então, quem está financiando esses imigrantes ilegais que estão chegando com esse equipamento de choque tão profissional? Essa é uma pergunta que todos nesta sala que se importam com a verdade deveriam estar fazendo, e incentivamos a sua ajuda para tentar chegar ao fundo dessa questão. Índia. Obrigada, Caroline. Sobre o Elon Musk, ele fez um pedido de desculpas amanhã. O presidente aceitou o pedido de desculpas ou acha que foi muito pouco, muito tarde? O presidente reconheceu a declaração que o Elon fez esta manhã e ele está agradecido por isso, e continuamos focados no trabalho para o povo americano. E a administração já iniciou uma revisão dos contratos do governo com Musk, algo que o presidente diz que está considerando. O que você quer dizer com isso? A administração já começou uma revisão dos contratos que o Musk e suas empresas têm atualmente? Nenhum esforço foi feito nesse sentido, até onde eu sei. Ok. E só mais uma, se eu puder, sobre tudo o que vimos até agora com a resposta do presidente aos protestos em LA. Há críticas que parecem sugerir que o presidente respondeu da forma como respondeu, porque foi uma tentativa deliberada e calculada de certa forma, desviar o foco da sua disputa com o Musk. Como você responderia a isso? O presidente respondeu aos distúrbios em LA, condenando a violência para desviar a atenção, Musk. Esse é um ataque extremamente desonesto. O presidente viu imagens de agentes da patrulha de fronteira e do ICE sendo atingidos por pedras e coquetéis Molotov. Ele viu veículos sendo queimados até o chão, com imigrantes ilegais hasteando bandeiras estrangeiras. E foi isso que levou o presidente a ter essa resposta que claramente funcionou. Porque ontem à noite em Los Angeles você não viu muitas dessas imagens. E eu acrescentaria que o governador e o prefeito precisam realmente fazer mais. Eu sei que Gavin Newsom fez um grande pronunciamento à nação ontem à noite. Acho que porque ele achou que isso serviria talvez para suas futuras ambições políticas. Mas ele falou muitas palavras. Não vimos nenhuma ação. A Califórnia tem sido um caos há anos por causa da incompetência de Gavin Newsom, então o presidente estava apenas respondendo a isso. Kaitlyn. 2 perguntas. No fim de semana, a secretária Noem enviou um memorando ao Pentágono pedindo ao secretário Hegseth que orientasse e direcionasse os militares que estão em Los Angeles a prender e deter o que ela chamou de infratores da lei. O presidente concorda com isso? E sob qual autoridade os membros das Forças Armadas poderiam prender pessoas dentro dos Estados Unidos? Não posso falar sobre uma carta que veio do Departamento de Segurança Interna. Posso falar pelo presidente e sobre o que está acontecendo atualmente no local. E como você sabe, o presidente federalizou a Guarda Nacional sob o Código dos Hilario A10, o que ele tem autoridade para fazer. E nossos fuzileiros navais dos Estados Unidos e os membros da Guarda Nacional que estão no local, neste momento, estão ajudando a criar um ambiente pacífico para o ICE e a patrulha de fronteira, que estavam, mais uma vez, sendo atingidos por pedras, sendo atacados de forma violenta e brutal. Eles precisavam de reforços e, portanto, nossos fuzileiros navais dos Estados Unidos que estão no local estão fornecendo esses reforços para garantir que o ambiente seja pacífico, para que essas operações de busca e deportação pode continuar. Mas ele percebe que eles realmente não podem prender pessoas a menos que ele invoque a lei de insurreição, o que aparentemente não era algo que estava no memorando da secretária Yoder, uma distinção clara que ela não fez ali. Novamente, você tenta confundir uma carta enviada ao Departamento de Segurança Interna com a autoridade legal do presidente. O presidente entende a autoridade legal que ele invocou e essa é a situação atual no momento. Então, quando se trata de federalizar a Guarda Nacional, qual é o critério específico que o presidente está usando para decidir quando fazer isso e em quais estados? O presidente foi questionado e respondeu sobre isso ontem. Ele quer ver o fim do caos e da violência. Ele não quer ver agentes da lei sendo atacados. Ele quer ver paz.
Ele quer que os californianos cumpridores da lei possam levar seus filhos à escola e ir trabalhar sem ver essa violência nas ruas. É isso que o presidente espera e é por isso que ele está tomando essa atitude. John! Muito obrigado, Caroline. Duas perguntas sobre dois tópicos separados. Uma delas tem a ver com o desfile militar que está acontecendo aqui em Washington neste fim de semana. Há muita segurança ao redor do complexo da Casa Branca, ao redor do complexo do Capitólio e até mesmo ao longo da Bacia de Maré. Isso é apenas proativo? Você está esperando algo em particular em termos de agitação, como a que vimos em Los Angeles? Estas são medidas de segurança proativas para proteger aqueles que marcham no desfile, muitos dos quais serão veteranos e nossos bravos homens e mulheres uniformizados e famílias Gold Star. Famílias militares de todo o país virão para este desfile. E claro, é para proteger os espectadores que vão aproveitar esse espetáculo incrivelmente patriótico no sábado e espero que todos vocês se juntem a nós lá. E então, em segundo lugar, o secretário Pete Hegseth testemunhou hoje no Senado, no Capitólio. Sim. E ele foi questionado sobre a visão do governo americano em relação às intenções de Vladimir Putin e especificamente foi perguntado se suas intenções vão além, se suas ambições territoriais vão além da Ucrânia. Quando essa pergunta foi feita ao chefe do Estado-Maior Conjunto, o general, Kane respondeu que ele acredita que as ambições territoriais de Putin vão além da Ucrânia. Mas o secretário Hegseth disse que isso ainda não está claro neste momento. Como o presidente vê essa questão? O presidente já falou sobre isso. Ele disse, como ele mesmo chama, ele acredita que a Ucrânia sempre foi a menina dos olhos de Putin e deixou muito claro para Putin em seu primeiro mandato para não invadir a Ucrânia. Putin não invadiu a Ucrânia por causa da política externa de paz através da força do presidente Trump e das políticas de dissuasão eficazes que ele implementou no primeiro mandato. Infelizmente, devido à fraqueza e incompetência do governo anterior, Vladimir Putin tomou a decisão de invadir a Ucrânia e agora temos esta guerra brutal que o presidente está trabalhando arduamente para acabar. Jasmine. Muito obrigada, Caroline. O presidente alertou que qualquer protesto no sábado seria reprimido com força. Você pode esclarecer que tipo de protesto o presidente Trump apoia ou considera aceitável? O presidente apoia totalmente o protesto pacífico, ele apoia a primeira emenda, ele apoia o direito dos americanos de fazerem suas vozes serem ouvidas, ele não apoia nenhum tipo de violência, ele não apoia agressões contra agentes da lei que estão simplesmente tentando fazer seu trabalho. Está muito claro para o presidente o que ele apoia e o que ele não apoia. Infelizmente, para os democratas, essa linha não foi deixada clara e eles permitiram que essa agitação e essa violência continuassem e o presidente teve que intervir. Uma pergunta. Se houvesse protestos pacíficos no sábado durante o desfile militar, o presidente Trump permitiria? É claro que o presidente apoia protestos pacíficos. Que pergunta estúpida, Raquel. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Caroline. Voltando a... Raquel, e depois Francis. Muito obrigada, Caroline. Tenho duas perguntas, uma sobre Israel. Ontem, o embaixador dos ICIRA em Israel disse que os ICIRA não estão mais buscando o objetivo de um Estado palestino independente. Você pode confirmar que o presidente não apoia mais a solução de 2 estados? E o presidente Trump está considerando alguma ação diplomática contra países que tomarem medidas contra Israel durante a conferência da ONU na próxima semana? Neste momento, o presidente vê a situação em Israel e Gaza como profundamente lamentável e que precisa chegar ao fim, e o presidente é realista quanto ao estado atual das coisas nessa região do mundo. E é por isso que o presidente afirmou que o foco e a prioridade número 1 do governo é libertar todos os reféns de Gaza e encerrar esse conflito o quanto antes. O governo continua se empenhando muito para conseguir a libertação de todos os reféns. E quanto ao que acontece depois, Gaza é claramente um lugar inabitável. Bem, ela precisa ser reconstruída com a ajuda dos nossos parceiros árabes e o presidente quer ver isso acontecer também. Tire mais algumas fotos ali. E apenas uma sobre o engajamento do G7. Claro. O presidente Trump está viajando para lá no domingo. Outros presidentes, além dos líderes do G7, também vão. O presidente Lula do Brasil, a presidente Sheinbaum do México e o presidente Zelensky da Ucrânia também estarão presentes. Você tem confirmação se o presidente Trump vai se encontrar com outros líderes à margem do G7? Especialmente seria bom saber sobre o encontro com Lula em Mula. Posso confirmar que haverá algumas reuniões bilaterais entre o presidente e outros líderes estrangeiros. A Casa Branca ainda está trabalhando arduamente para finalizar esse cronograma e nós o forneceremos a vocês assim que o tivermos. Ótimo.
Obrigada, Caroline. Voltando ao acordo comercial com a China, você pode falar sobre o status dos controles de exportação esperados que os CFIM impuseram? Elas não estão mais sendo impostas? Estamos cumprindo integralmente o Acordo de Genebra. Claro. Obrigada, Caroline. Uma pergunta estrangeira e uma nacional. Sim. O estrangeiro, o presidente, é claro, disse que iria aliviar ele iria suspender as sanções à Síria. Haverá uma ordem executiva em breve para fazer isso? E o presidente está planejando tentar se envolver em algum tipo de acordo de paz entre Israel e a Síria que afastaria os dois? Até onde eu sei, o Departamento do Tesouro tomou providências depois que o presidente fez esse anúncio na Arábia Saudita. E então, no âmbito doméstico, você acabou de ser questionado sobre questões relacionadas aos direitos da primeira emenda. Nos comentários do presidente ontem, porém, ele apenas disse que os manifestantes seriam tratados com rigor. Na sua lista anterior, você se referiu a insurrecionistas, desordeiros e manifestantes juntos. Obviamente, eles são bem diferentes, como você respondeu anteriormente. Me chama a atenção o fato de que o presidente, em nenhum momento, disse que o mais importante aqui é proteger os direitos da primeira emenda dos manifestantes pacíficos. Então eu gostaria de saber em que lugar da sua hierarquia de interesses ele coloca isso. A proteção da primeira emenda é o mais importante? Impedir a violência é o mais importante? Por que ele não está dizendo publicamente que todos os manifestantes pacíficos serão protegidos? Acho que duas coisas podem ser importantes ao mesmo tempo. E o presidente, como acabei de responder, apoia o direito dos americanos de protestar pacificamente. Ele apoia a primeira emenda, mas esse não é o comportamento predominante que temos visto acontecer em Los Angeles. Temos visto multidões de manifestantes violentos e agitadores atacando agentes da lei, atacando nossas autoridades federais de imigração. E vimos, como eu disse, isso remete ao que esta administração está tentando fazer e alcançar. E isso é fazer cumprir a lei e a ordem nas comunidades do nosso país. E é remover ameaças à segurança pública das comunidades em Los Angeles. Vocês não têm sido pacíficos, a maioria tem sido violenta. Acabei de ler para você os números das prisões. Prendemos quase 400 imigrantes ilegais, só imigrantes ilegais que foram presos nesses distúrbios desde 6 de junho, desde que começaram. As pessoas das ruas. Sim, e tivemos centenas de pessoas que agrediram agentes da lei. Você está dizendo que isso não é um problema? Esse é um comportamento apropriado. É isso que você está dizendo? Só estou tentando entender. O governador democrata e o prefeito democrata de Los Angeles falharam com seus cidadãos. E a maioria dos americanos, a maioria dos californianos, não quer ver agentes da lei sendo agredidos nas ruas. E felizmente o presidente tomou uma atitude e interveio. Para proteger nossos agentes federais da lei, para proteger prédios federais, para proteger a missão federal de deportar criminosos ilegais das nossas ruas. E essa missão continuará todos os dias, pelo que nos diz respeito. Obrigado, pessoal.